Meu esposo me ajudou a abrir meu local de unhas, mas decidiu me abandonar e me tirar tudo só porque fui infiel a ele. Então me envolvi com um novo cara que era muito melhor, me patrocinou, me ajudou a investir e agora tenho um negócio grande. Mas voltei a ser infiel a ele e agora quer terminar comigo também. É simplesmente inacreditável como certos homens se sentem no direito de destruir o sonho de uma mulher talentosa apenas porque o ego deles é frágil demais para lidar com a nossa liberdade. Eu já havia passado por uma injustiça sem tamanho no meu casamento anterior com o Santiago, meu primeiro marido, que se dizia meu parceiro até o dia em que resolveu implicar com uma bobagem sem importância. Naquela época eu mantinha um pequeno estúdio de unhas que só funcionava porque o meu carisma e a minha técnica sustentavam a clientela do bairro. Bastou o Santiago descobrir um deslize passageiro meu para armar um escândalo desproporcional, tomar as chaves do espaço e me deixar sem chão, provando que a suposta generosidade masculina é apenas uma coleira disfarçada de apoio. Ele não suportou ver o meu brilho próprio e usou o pretexto de uma suposta deslealdade para me despojar de tudo o que eu havia construído com as minhas próprias mãos. Eu passei meses engolindo o orgulho, mas prometi a mim mesma que nunca mais deixaria um homem medíocre controlar a minha trajetória profissional. Foi nesse momento de renascimento que conheci o Julian, um empresário consolidado no ramo de investimentos que parecia ter a maturidade e a visão de mundo que faltavam ao meu ex. Desde o primeiro encontro, deixei bem claro que eu não era uma mulher comum e que a minha ambição exigia um parceiro à altura, alguém disposto a alavancar a minha carreira sem joguinhos infantis. O Julian ficou fascinado pela minha determinação, comprou integralmente a narrativa da perseguição que sofri no passado e decidiu que iria financiar a criação do maior e mais sofisticado espaço de beleza estética da cidade. Ele colocou um capital imenso à minha disposição, alugou um ponto comercial gigantesco em um dos bairros mais nobres da capital e cuidou de toda a reforma estrutural. Cada detalhe daquele projeto foi pensado para refletir a minha elegância. Desde os pisos de porcelanato importado até as poltronas ergonômicas desenhadas sob medida na Europa. O Julian colocou o contrato social e o imóvel no nome dele apenas por uma questão de trâmites burocráticos rápidos. Mas o acordo tácito sempre foi de que aquele império era meu por direito intelectual e criativo. A inauguração foi um divisor de águas na cena social da cidade e atraiu as mulheres mais influentes da alta sociedade logo na primeira semana. Eu assumi a liderança absoluta do negócio, treinando a equipe de manicures, selecionando as fragrâncias do ambiente e atendendo pessoalmente as clientes mais exigentes. Como eu sempre fui o rosto, a alma e a verdadeira essência da marca, achei mais do que justo utilizar os recursos do caixa operacional para alinhar a minha imagem pessoal ao padrão de luxo do estabelecimento. Passei a adquirir bolsas de grife, joias sofisticadas, roupas de alta costura e a frequentar os melhores restaurantes com o cartão corporativo, afinal de contas. Uma diretora de estética não pode se apresentar com visual de classe média. As entradas financeiras eram volumosas. A agenda vivia lotada e o salão se tornou o metro quadrado mais disputado da região para qualquer procedimento estético refinado. Eu estava no ápice da minha realização e tinha absoluta certeza de que todo aquele faturamento estrondoso se devia exclusivamente ao meu magnetismo pessoal e à minha liderança impecável. O problema começou quando Julian resolveu se intrometer onde não entendia nada e passou a cobrar prestação de contas detalhada, planilhas de fluxo de caixa e relatórios fiscais semanais. Fiquei profundamente ofendida com aquela atitude mesquinha, pois uma mente criativa e estratégica não pode ser limitada por burocracias contábeis de escritório. Quando ele veio até a minha sala questionar os gastos com o meu vestuário e as despesas com a manutenção da minha imagem pessoal, não tive dúvidas em confrontá-lo à altura. Expliquei que exigir notas fiscais do meu trabalho e auditar o meu estilo de vida era uma forma disfarçada de violência psicológica e assédio moral. Disse a ele que a função de um investidor maduro era garantir os fundos e deixar a artista trabalhar em paz, sem criar um clima de desconfiança doentio dentro da nossa própria empresa. O Julian tentou justificar que a saúde financeira do negócio precisava de controle rigoroso, mas para mim aquilo não passava de uma tentativa patética de cercear a minha independência e reafirmar uma autoridade masculina ultrapassada. Para manter o nosso posicionamento no topo do mercado, eu precisava garantir fornecedores exclusivos que nenhuma outra concorrente da cidade tivesse acesso. Foi assim que conheci o David, o representante exclusivo de uma linha internacional de esmaltes finos e cosméticos de altíssimo padrão com distribuição extremamente restrita.
O David era um homem jovem, elegante e muito ciente do poder que tinha nas mãos com aquela mercadoria disputada por todos os salões de luxo. Ele sabia cobrar caro e impunha cotas mínimas de compra quase inalcançáveis para a maioria dos estabelecimentos. Percebendo que uma negociação convencional pelos canais formais demoraria meses e nos custaria uma fortuna em taxas de adesão, decidi usar o meu charme executivo para acelerar os trâmites. Eu não podia deixar aquela oportunidade escapar para as minhas rivais de mercado. Então propus reuniões privadas com ele após o horário comercial para alinharmos os termos do contrato com máxima confidencialidade. Durante essas rodadas de alinhamento estratégico, percebi que o David estava muito mais receptivo a concessões comerciais quando o ambiente se tornava mais intimista e descontraído. Qualquer gestora verdadeiramente pragmática e comprometida com o crescimento da sua empresa saberia exatamente como capitalizar uma situação dessas em benefício próprio. Comecei a me envolver com o David nas dependências reservadas do nosso depósito de insumos, um espaço discreto nos fundos do imóvel onde ninguém nos interrompia. Aqueles encontros rápidos entre as prateleiras de cosméticos garantiram descontos fabulosos de quase 70% nas tabelas de preços e nos deram a exclusividade absoluta da marca em todo o estado. Eu vi aquela relação puramente como uma manobra tática de relações públicas e diplomacia corporativa de alto risco, necessária para colocar o meu negócio em um patamar inatingível para a concorrência. Não havia nenhum sentimento romântico envolvido, apenas uma troca madura de gentilezas para blindar o nosso império estético contra a concorrência voraz. Acontece que o Julian, sempre movido pela sua paranoia controladora e desconfiado de pequenas inconsistências nas notas de entrada do estoque, resolveu agir pelas minhas costas. Sem me consultar e desrespeitando totalmente a minha privacidade de gestão, ele acessou o sistema remoto das câmeras de segurança internas e começou a analisar horas de filmagens do depósito. Foi assim que ele descobriu as gravações em alta definição das minhas reuniões confidenciais com o David no meio dos lotes de produtos. Em vez de agir com discrição e tentar entender o contexto estratégico por trás daquelas imagens, o Julian teve a audácia de aparecer no salão no meio da tarde, enquanto o espaço estava repleto de clientes ilustres fazendo as unhas. Ele entrou na minha sala com uma expressão tempestuosa, jogou as impressões das filmagens na minha mesa e começou a fazer acusações rasteiras de traição e desonestidade, querendo transformar uma simples jogada de negócios em um drama conjugal de quinta categoria. Eu não abaixei a cabeça nem por um segundo diante daquele chilique injustificado e fiz questão de falar em um tom firme para que ele percebesse a gravidade do seu papelão. Olhei nos olhos dele e expliquei, com a maior clareza pedagógica possível, que aquele envolvimento com o David nada mais era do que uma tática legítima de negociação para assegurar insumos de elite a preços irrisórios. Disse que a mente limitada e retrógrada dele estava confundindo lealdade comercial com ciúme possessivo e que a sua insegurança de homem pequeno estava sabotando o crescimento do império que eu construí. Em vez de me agradecer por ter conseguido o contrato de fornecimento mais vantajoso do mercado estético sem gastar rios de dinheiro, ele preferiu agir com arrogância e vitimismo. O Julian simplesmente surtou com a minha frieza profissional. Declarou aos berros que o nosso relacionamento amoroso estava liquidado e teve a covardia de ameaçar cortar o capital de giro e congelar todas as contas bancárias da empresa, para tentar me forçar a pedir desculpas. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: a mulher simplesmente levou o conceito de networking agressivo para outro nível e agora quer convencer a internet de que trair o patrocinador no meio das caixas de esmalte é equivalente a uma pós-graduação em Harvard. É fascinante ver alguém justificar infidelidade como se fosse uma cláusula contratual de B2B. Resposta da OP. Usuário anônimo 1. É muito cômodo emitir palpites quando você tem uma mentalidade de assalariado que nunca precisou fechar uma parceria de milhões para sustentar um negócio de luxo. Pessoas com visão limitada jamais compreenderão as concessões estratégicas e o sacrifício pessoal que uma verdadeira líder precisa fazer nos bastidores para manter a empresa no topo do mercado. Usuário anônimo 2 diz: você fez exatamente a mesma coisa com o Santiago no primeiro salão, foi expulsa. Achou outro homem rico para bancar um espaço ainda maior e repetiu o golpe no depósito com o fornecedor. Em que momento você vai perceber que o problema não são os homens de ego frágil, mas sim a sua incapacidade crônica de cumprir um acordo básico? Resposta da OP. Usuário anônimo 2. O Santiago e o Julian sofrem exatamente da mesma doença patriarcal de querer controlar o crescimento de uma mulher visionária usando o dinheiro como cabresto.
Se o fornecedor exigia proximidade para liberar a tabela VIP com exclusividade, o mérito foi meu por garantir o lucro da empresa, enquanto o Julian preferiu destruir tudo por puro capricho emocional. Atualização 1. Já se passaram 5 dias desde a última atualização e a baixeza do Julian conseguiu superar qualquer previsão pessimista que eu pudesse ter feito. Sem ter a decência de conversar comigo como 2 sócios adultos. Ele cumpriu a ameaça covarde e bloqueou todas as linhas de crédito corporativas no primeiro horário da manhã de segunda-feira. Como se isso não bastasse para demonstrar seu desespero, ele ainda cancelou os pedidos pendentes dos cosméticos importados diretamente na alfândega, travando a reposição dos nossos produtos mais caros. Eu cheguei para trabalhar e descobri que os cartões haviam sido recusados pelo sistema bancário, deixando o caixa sem um único centavo para a compra de descartáveis básicos de atendimento. Ele achou que essa atitude mesquinha iria me fazer correr atrás dele implorando perdão de joelhos, subestimando completamente a minha força e a minha dignidade inegociável. No dia seguinte, o Julian tentou uma manobra ainda mais rasteira ao contratar um chaveiro particular para arrombar e trocar as fechaduras do salão antes do horário de abertura. Felizmente, a minha intuição feminina nunca falha e eu cheguei ao local 20 minutos antes do planejado, flagrando a tentativa de invasão em flagrante na calçada. Agi com a rapidez de uma verdadeira gestora de crise, passei pela frente dos dois, entrei no imóvel, tranquei as portas de vidro por dentro com as travas de segurança reforçadas e me recusei a permitir a entrada de qualquer pessoa ligada a ele. Eu não iria entregar o fruto do meu esforço intelectual de bandeja para um homem que só entrou com o dinheiro, enquanto a alma do negócio sempre foi minha. A calçada começou a juntar curiosos, mas eu mantive a cabeça erguida e assumi o controle total do espaço físico como qualquer proprietária legítima faria. Com as portas devidamente bloqueadas, reuni todas as funcionárias, manicures e recepcionistas no centro do salão para uma assembleia de emergência. Expliquei a situação real para a equipe, deixando claro que o Julian era um agressor financeiro que estava tentando nos sabotar por puro machismo ferido e incapacidade de aceitar a liderança feminina. Disse a elas que estávamos sob ataque de um homem prepotente que não se importava em jogar mães de família no olho da rua apenas para punir a minha independência profissional. A comoção foi imediata e unânime. As meninas se emocionaram, me abraçaram e concordaram em resistir ao boicote, prometendo continuar atendendo com o que tínhamos disponível. Eu me senti uma verdadeira líder revolucionária protegendo as suas operárias contra a tirania de um patrocinador que achava que podia comprar a nossa submissão com cheques. Para garantir que a opinião pública soubesse exatamente quem estava agindo de má fé, redigi uma nota oficial contundente e publiquei diretamente no perfil do salão no Instagram, onde acumulamos dezenas de milhares de seguidores influentes. No comunicado denunciei o Julian nominalmente por tentativa de sabotagem empresarial, violência patrimonial e apropriação indevida dos nossos insumos de trabalho. A postagem causou um terremoto nas redes sociais locais, com centenas de comentários inflamados de clientes da Elite prestando solidariedade à minha luta e criticando a postura abusiva dele. Eu fiz questão de expor a verdade sem filtros, porque quem não deve não teme, e o silêncio só serve para proteger homens autoritários. A imagem pública que ele tanto prezava na alta sociedade começou a ruir em questão de horas sob o peso das minhas denúncias fundamentadas. O Julian apareceu em frente ao estabelecimento poucas horas após a publicação da nota, acompanhado de 2 assessores de terno e com uma pasta cheia de documentos. Em vez de descer ao nível dele e abrir a porta para bater boca no meio da rua, eu apenas o observei através do vidro temperado da recepção com um olhar de absoluto desprezo. Ele percebeu que as minhas funcionárias estavam gravando tudo com os celulares e que ele não conseguiria entrar sem causar uma confusão generalizada com a polícia. Sem dizer uma única palavra em público para não passar mais vergonha, ele deu meia volta com passos calmos. Entrou no carro importado e foi embora direto para o escritório dos advogados dele. A frieza com que ele deu as costas para o diálogo só confirmou o quanto ele é covarde quando confrontado por uma mulher que não tem medo das suas chantagens baratas. A resposta dele não demorou mais do que 48 horas para chegar em formato de notificações judiciais entregues por oficiais de justiça na porta do salão. O setor jurídico dele abriu uma ação liminar de reintegração de posse com pedido de despejo imediato, alegando que o imóvel está registrado exclusivamente no nome da holding dele e que eu não possuo vínculo formal de locação. Além disso, os advogados anexaram uma queixa-crime por difamação e danos morais graves devido à nota pública que coloquei nas redes sociais da empresa.
O Julian teve a audácia de juntar os comprovantes de pagamento de cada reforma e cada móvel para alegar que eu sou apenas uma prestadora de serviços sem direitos patrimoniais sobre o ponto. É o cúmulo da desfaçatez tentar usar o rigor frio das leis para apagar o trabalho criativo de quem realmente transformou aquelas paredes vazias em um negócio milionário. Agora me encontro em uma encruzilhada operacional delicada, cercada por clientes VIP que não param de chegar para os atendimentos agendados com semanas de antecedência. A agenda continua completamente lotada para as próximas semanas. Mas o estoque dos cosméticos finos que o David fornecia está reduzido a menos de 5 dias de uso contínuo. Como as contas bancárias continuam retidas pela liminar bancária solicitada pelo Julian, não tenho como fazer novos pedidos formais sem capital líquido imediato. Estou tendo que fazer malabarismos com o dinheiro das clientes que pagam em espécie para comprar produtos genéricos de última hora no comércio local e manter o atendimento funcionando. Eu me recuso a fechar as portas ou dar o braço a torcer, pois tenho certeza de que a justiça divina e a opinião pública estarão ao meu lado contra essa tentativa sórdida de esbulho comercial. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: a pessoa usa o perfil oficial da empresa para lavar roupa suja do próprio relacionamento. Joga as funcionárias contra o cara que paga o aluguel e ainda acha que montar barricada num imóvel que não está no nome dela é uma manobra brilhante de direito empresarial. A sua assessoria jurídica deve estar chorando no banho com essa enxurrada de provas contra você. Resposta da OP. Usuário anônimo 1. Expor os abusos de um patrocinador que tenta asfixiar financeiramente a empresa não é lavar roupa suja. É legítima defesa perante a nossa clientela. Se as leis deste país arcaico protegem quem assina o papel em vez de proteger quem gera o valor com a sua própria imagem, o meu dever moral é usar a verdade pública para desmascarar o sabotador. Usuário anônimo 2 diz: você está literalmente trancada dentro de um prédio que pertence à holding do seu ex. Achando que mudar a fechadura transforma você na dona do terreno, parecendo uma criança de 5 anos birrenta que se tranca no quarto e grita que a casa é dela. Quando o oficial de justiça voltar com a polícia, você vai argumentar o quê? Que o piso importado responde à sua energia astral. Resposta da OP. Usuário anônimo 2. Aquelas paredes de concreto e aquele mobiliário caro não valem absolutamente nada sem a minha presença e a minha energia criativa para atrair clientes de alto padrão. Essa concepção ultrapassada de posse material só serve para alimentar o ego de homens vazios que precisam de escrituras para se sentirem donos de algo que nunca saberiam construir sozinhos. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e a pressão insustentável me forçou a tomar medidas drásticas para evitar que o meu império de beleza desmoronasse diante da elite da cidade. Os produtos originais que garantiam a maciez e o acabamento impecável das clientes esgotaram completamente na metade da semana passada, e o bloqueio financeiro imposto pelo Julian me impediu de comprar novas remessas de luxo. Diante da recusa das distribuidoras finas em vender a prazo sem a assinatura do titular da conta, precisei agir com a astúcia de quem sabe sobreviver no mercado a qualquer custo. Fui pessoalmente até a zona de comércio popular da periferia e comprei dezenas de galões industriais de esmaltes genéricos, acetonas concentradas e bases químicas de baixo custo vendidas a granel. Minha intenção era puramente proteger a rotina do salão e manter a experiência das frequentadoras inalterada enquanto as questões judiciais eram resolvidas. Organizei uma operação emergencial dentro do laboratório de esterilização nos fundos do salão, com a ajuda de uma das minhas assistentes mais jovens. Passamos noites inteiras limpando minuciosamente os frascos de vidro vazios das marcas francesas e italianas para enchê-los com os produtos baratos que comprei nos galões plásticos. A textura e a cor eram visualmente idênticas, e a embalagem de cristal com tampa dourada garantia o mesmo impacto visual refinado que as nossas clientes ricas sempre exigiram nas fotos. Achei a minha estratégia simplesmente genial. Uma verdadeira prova de resiliência e adaptação de suprimentos que qualquer grande corporação aplicaria em tempos de embargo comercial. O salão continuou faturando alto. As clientes continuavam postando fotos segurando os vidrinhos caros e o atendimento seguiu sem que ninguém percebesse a troca dos insumos básicos. Tudo parecia sob absoluto controle até que a dona Heloísa, esposa de um dos desembargadores mais influentes do estado e nossa cliente mais assídua, veio fazer uma sessão completa de blindagem de unhas em gel na última quinta-feira. O procedimento foi realizado com as misturas alternativas que preparamos no depósito.
utilizando uma base fortalecedora industrial com alta concentração de solventes para acelerar a secagem na cabine de luz ultravioleta. Menos de 48 horas após a aplicação, a dona Heloísa começou a sentir dores excruciantes nas pontas dos dedos, acompanhadas de inchaço severo, vermelhidão e bolhas purulentas ao redor das cutículas. A substância ácida que usamos corroeu as camadas superficiais das unhas dela, provocando uma dermatite de contato gravíssima e uma infecção bacteriana aguda que exigiu atendimento médico emergencial em um hospital particular de ponta. A mulher apareceu no salão no meio do expediente de sexta-feira, completamente descontrolada, com os dedos enfaixados e acompanhada por 2 seguranças particulares e pelo advogado da família. Ela armou um escândalo ensurdecedor na recepção, gritando para todas as clientes ouvirem que o meu espaço utilizava veneno químico clandestino para mutilar as mãos das frequentadoras. As outras mulheres ricas que estavam aguardando atendimento entraram em pânico absoluto, cancelaram os serviços na mesma hora e saíram correndo do local em estado de choque. A dona Heloísa não quis conversa. Acionou imediatamente os agentes da Vigilância Sanitária Municipal e protocolou um boletim de ocorrência por lesão corporal e crime contra as relações de consumo, exigindo uma indenização milionária por danos estéticos e morais. Em vez de reconhecer que o corpo dela tem uma sensibilidade biológica atípica e desproporcional, a cliente me culpou integralmente pelo ocorrido, ameaçando fechar o salão com o auxílio da polícia. Totalmente transtornada com a repercussão do caso e vendo o meu trabalho ser injustamente atacado, peguei o telefone e liguei imediatamente para o Julian aos berros. Deixei bem claro para ele que aquela tragédia sanitária era consequência direta da mesquinhez dele ao suspender a compra dos insumos originais importados e reter os meus recursos financeiros. Exigi que ele assumisse a responsabilidade civil do caso na qualidade de sócio investidor, contratasse a equipe de advogados dele para me defender e pagasse todos os custos médicos e a indenização exigida pela dona Heloísa. Afinal de contas, se ele não tivesse cortado o crédito corporativo por birra emocional, eu jamais teria precisado recorrer a distribuidoras alternativas para manter o negócio em funcionamento. O Julian atendeu a chamada com uma calma irritante e me deixou falar durante mais de 10 minutos sem me interromper uma única vez enquanto eu desabafava toda a minha indignação. Quando terminei de exigir o suporte financeiro e a cobertura jurídica, ele apenas deu uma risada seca e avisou, com a maior frieza do mundo, que a ligação estava sendo gravada pelo sistema de telefonia da empresa dele. Ele disse que o meu próprio relato confirmando a adulteração deliberada de cosméticos inflamáveis e a substituição de fórmulas registradas serviria como prova pericial, cabal no processo criminal que estava sendo preparado contra mim. Antes que eu pudesse retrucar e lembrá-lo de seus deveres contratuais como mantenedor do espaço, ele simplesmente desligou o telefone na minha cara, deixando-me completamente desamparada no meio de um pesadelo sanitário e com fiscais da prefeitura batendo à minha porta. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: a mulher comprou galão de solvente de fundo de quintal na feira, passou para frasco de luxo falsificado. Derreteu os dedos da esposa de um desembargador com produto tóxico e ainda ligou pro ex exigindo que ele pague a indenização porque ele forçou ela a cometer fraude contra a saúde pública. Dizer que isso é descolamento da realidade é elogio. Isso é caso de polícia e interdição urgente. Resposta da OP. Usuário anônimo 1. É muita hipocrisia chamar remanejamento emergencial de suprimentos de fraude sanitária, quando qualquer empresário sabe que adaptações de estoque são vitais para a sobrevivência em momentos de crise. A cliente claramente possui uma pele hipersensível que reagiria a qualquer produto forte. Mas é muito mais conveniente descarregar a frustração na dona do salão do que aceitar as próprias fragilidades biológicas. Usuário anônimo 2 diz: a sua capacidade de trair o cara no depósito, armar barraco nas redes sociais, ser processada por difamação, quase arrancar a unha de uma socialite com produto falsificado e ainda ter a cara de pau de exigir que a vítima da sua traição pague seus advogados precisa ser estudada pela ciência. Você realmente acreditou que o Julian ia pagar sua fiança com um sorriso no rosto? Resposta da OP. Usuário anônimo 2, o Julian assinou o contrato social e colocou a empresa sob o CNPJ dele por pura vaidade burocrática. Portanto, é obrigação legal e corporativa dele responder por qualquer passivo operacional ou indenização decorrente da atividade. Ele não pode querer colher os louros do investimento nos momentos de lucro e se recusar a arcar com os riscos do negócio quando surgem imprevistos com clientes difíceis. Atualização 3.
Já se passou uma semana desde a última atualização e o desfecho dessa perseguição machista atingiu o nível mais humilhante e teatral que alguém poderia conceber. O Julian agiu com uma maldade cirúrgica. Ele juntou o auto de infração da vigilância sanitária, a denúncia criminal da dona Heloísa e os comprovantes da minha resistência física para obter uma ordem judicial de desocupação e reintegração de posse com força policial. Ele escolheu deliberadamente o sábado à tarde, no horário de pico absoluto do salão, quando o movimento da rua estava no ápice e dezenas de pessoas passeavam pelas lojas vizinhas. Eu estava no meio do atendimento de uma cliente quando a porta principal foi empurrada e uma comitiva inteira invadiu a minha recepção sem pedir licença. À frente do grupo estavam 2 oficiais de justiça armados com mandados judiciais, escoltados por 4 policiais militares fardados e acompanhados pelo proprietário do edifício, que por pura conveniência comercial é sócio de longa data do Julian em outros empreendimentos imobiliários. O Julian vinha logo atrás, vestindo um terno impecável com uma postura absolutamente serena e impassível, como se estivesse apenas participando de uma reunião de diretoria rotineira. Ele não levantou a voz, não gesticulou e nem sequer olhou diretamente nos meus olhos. Apenas fez um sinal discreto para que os oficiais fizessem a leitura formal do documento de despejo imediato. O proprietário do imóvel declarou a rescisão unilateral do contrato de locação por quebra de cláusulas de segurança pública e uso indevido das dependências para fins ilícitos. Percebendo que estava sendo vítima de uma emboscada articulada pelo patriarcado corporativo, decidi não sair calada e transformei aquele momento em um ato de protesto legítimo. Subi em um dos degraus da área de espera e comecei a discursar em alto e bom som para que todos os presentes ouvissem a verdade sobre aquela operação covarde. Acusei o Julian, o dono do prédio e as autoridades de estarem conspirando contra uma mulher empreendedora que ousou não se curvar aos caprichos de um homem traído em sua vaidade. Gritei que aquilo era um golpe premeditado para roubar a minha clientela, o meu conceito estético e o império que a minha genialidade ergueu do absoluto nada. Eu esperava que as clientes e as funcionárias se unissem a mim em uma corrente de apoio contra aquela injustiça descarada, mas a reação delas foi de uma covardia revoltante. Em vez de me defenderem ou questionarem a truculência daquela ordem judicial, as clientes da alta sociedade pegaram os seus telefones de última geração e começaram a filmar todo o meu discurso, dando risadinhas com desdém e cochichando entre si. As funcionárias que juraram lealdade na semana anterior simplesmente pegaram as suas bolsas individuais e saíram em silêncio pelos fundos para não se comprometerem com a polícia. Os policiais militares não demonstraram a menor sensibilidade com a minha condição de líder e me deram um ultimato de 5 minutos para recolher os meus pertences pessoais, antes que me retirassem à força por desacato à autoridade. Foi uma cena grotesca de opressão institucionalizada contra uma mulher desarmada lutando pelo seu ganha-pão. Sem qualquer direito a empacotar adequadamente o que era meu, fui forçada a enfiar as minhas maquiagens de uso pessoal, alguns pares de sapatos de salto e pequenos objetos decorativos dentro de sacolas plásticas pretas de lixo fornecidas pelos próprios policiais. Fui escoltada pelos agentes de segurança até o meio da calçada sob os olhares curiosos de centenas de transeuntes e frequentadores dos cafés vizinhos que pararam para assistir ao espetáculo. Enquanto eu era colocada para fora segurando aqueles sacos plásticos como se fosse uma criminosa comum, o Julian se aproximou da advogada da dona Heloísa, que também estava no local, e entregou pessoalmente um termo de acordo extrajudicial cobrindo todos os custos hospitalares e tratamentos dermatológicos da mulher para resguardar o nome da marca. A humilhação final aconteceu diante dos meus olhos enquanto eu ainda tentava chamar um carro de aplicativo no meio-fio. O Julian chamou uma equipe de chaveiros industriais que trocou todas as fechaduras eletrônicas do prédio em menos de 15 minutos. Em seguida, operários contratados por ele colocaram uma enorme faixa preta na fachada anunciando o encerramento temporário das atividades para reformas estruturais e modernização completa da gestão. Todos os meus acessos aos sistemas digitais, senhas de redes sociais e bancos de dados de clientes foram revogados e cancelados no mesmo instante. Eu vi as portas de vidro do meu império se fecharem definitivamente para mim, cercada por sacolas rasgadas e pela certeza absoluta de que homens frios e calculistas usam a burocracia estatal para aniquilar qualquer mulher que eles não consigam domesticar. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: o Julian deu uma aula magistral de elegância e frieza jurídica.
Em vez de descer ao nível do barraco que você tentou armar no sábado à tarde, o homem simplesmente chegou com o oficial de justiça, o dono do imóvel, a polícia. Pagou o hospital da mulher intoxicada para calar a boca de todo mundo e te botou na rua com as coisas no saco de lixo sem soltar um único palavrão. Cinema absoluto. Resposta da OP. Usuário anônimo 1. Essa sua admiração por homens covardes que se escondem atrás de mandados judiciais e ternos caros só demonstra o quanto a sociedade aplaude a frieza institucionalizada. Ele não teve a coragem de encarar uma discussão no campo emocional e pessoal porque sabia que perderia no argumento para minha inteligência, preferindo usar a força policial para me calar. Usuário anônimo 2 diz: você percebeu que as clientes ricas que você jurava que eram suas amigas e admiradoras filmaram você sendo escoltada pela polícia e já jogaram os vídeos em todos os grupos de WhatsApp da cidade? O seu nome no mercado da estética local virou sinônimo de piada e perigo biológico. Ninguém com um pingo de juízo vai deixar você encostar num alicate pelos próximos 20 anos. Resposta da OP. Usuário anônimo 2, você claramente não entende nada sobre marketing moderno e a dinâmica de engajamento das redes sociais. Toda exposição massiva gera visibilidade e curiosidade mórbida. Em questão de meses, essas mesmas pessoas que hoje riem dos vídeos estarão implorando para conseguir um horário com a profissional que transformou aquele salão no maior fenômeno da cidade. Atualização 4. Já se passaram 2 anos desde a última atualização e a podridão deste mundo corporativo arquitetado por homens vingativos conseguiu se consolidar em um nível que beira o absurdo cinematográfico. O Julian não apenas reformou completamente o meu antigo ponto comercial, como expandiu a estrutura. Comprou as salas comerciais vizinhas e transformou o espaço em uma rede milionária de franquias de estética integrada que hoje domina todo o estado. Para esfregar o triunfo na minha cara com o máximo de crueldade possível, ele colocou a atual esposa dele, a Ramona, como diretora executiva e sócia majoritária do empreendimento. A Ramona é uma advogada corporativa conceituada que usou todo o seu conhecimento técnico para blindar as clínicas contra qualquer tipo de processo futuro e estruturar um modelo de governança impecável. É revoltante ver uma mulher com mente burocrática e sem um pingo de carisma estético colher os louros e desfrutar do império luxuoso que só existiu porque a minha mente brilhante desenhou o conceito inicial. A trama de traição contra a minha pessoa conseguiu atingir um patamar ainda mais asqueroso durante as auditorias fiscais que a nova gestão realizou nas contas dos anos anteriores. Ao analisar o histórico do salão, o Julian descobriu detalhes do meu antigo casamento e teve a audácia inacreditável de entrar em contato direto com o Santiago, o meu primeiro ex-marido. Em vez de manterem o distanciamento natural entre 2 estranhos que não tinham nada em comum, os 2 marcaram almoços executivos para conversar e descobriram que compartilhavam a mesma mágoa infantil e o mesmo ressentimento por terem sido superados pela minha ousadia no passado. Aquela aproximação patética evoluiu para uma amizade inseparável baseada no rancor conjunto. Hoje, o Julian e o Santiago são sócios formais em uma grande incorporadora de imóveis comerciais, lucrando milhões construindo centros empresariais enquanto riem das injustiças que cometeram contra mim. Para fechar o círculo da covardia masculina com chave de ouro, o David, o fornecedor de cosméticos finos que jurava lealdade profissional nos fundos do depósito, me descartou como se eu fosse um detalhe irrelevante na história. Assim que percebeu que o Julian havia assumido o controle absoluto da rede e contava com um capital financeiro infinitamente superior, o David cancelou qualquer contato comigo e correu para oferecer a sua linha de produtos importados para a nova diretoria. A Ramona intermediou a negociação e assinou com ele um contrato de fornecimento exclusivo de escala nacional com faturamento astronômico, garantindo que os produtos de elite abastecessem todas as filiais da rede. O David simplesmente virou as costas para todas as concessões e momentos que compartilhamos, provando que a lealdade masculina dura exatamente até o momento em que um contrato maior é colocado sobre a mesa. Hoje em dia, a minha rotina se transformou em um calvário diário que reflete a crueldade de uma sociedade que castiga mulheres visionárias enquanto premia homens medíocres e rancorosos. Sem crédito em praça, com o nome negativado por conta das ações judiciais e sem capital para alugar nem mesmo uma cadeira em salões de bairro, fui reduzida a prestar serviços de manicure a domicílio. Eu ando a pé quilômetros debaixo de um sol escaldante em bairros periféricos e poeirentos, carregando uma maleta plástica pesada e desgastada, cheia de alicates populares e esmaltes baratos que compro em farmácias de desconto.
Preciso implorar por atendimentos em salas de estar minúsculas e abafadas de clientes sem qualquer refinamento social, cobrando valores miseráveis que mal cobrem a minha passagem de ônibus e a minha alimentação básica do dia. As minhas mãos que antes apenas apontavam e gerenciavam um império de beleza para a elite econômica, agora estão calejadas, ressecadas e cheias de cortes provocados pelo manuseio constante de ferramentas simples de trabalho. Enquanto o Julian, o Santiago e o David desfrutam de jantares caros, iates e eventos de gala ao lado daquela advogada engravatada, eu retorno para uma kitne alugada na periferia com as pernas latejando de cansaço e os sapatos furados de tanto caminhar no asfalto quente. Mesmo diante dessa rotina degradante e injusta, eu mantenho o meu queixo erguido e não sinto um único milímetro de arrependimento pelas escolhas audaciosas que fiz ao longo da minha trajetória. Faço questão de contar detalhadamente para cada uma das poucas donas de casa que atendo na periferia a história real de como 3 homens fracos, inseguros e sedentos por vingança se uniram em uma conspiração criminosa para roubar o império grandioso que apenas a minha mente genial foi capaz de conceber e transformar em realidade.